Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja Deus por mais esta rica oportunidade. E vocês já podem estar abrindo vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Uma palavra para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus, que querem ver Jesus face a face um dia. Essa aqui é uma etapa primordial, necessária, da qual não poderemos ver o reino de Deus sem passar por elas. Se você estiver encontrado, pode se colocar de pé. Assim está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E o verso 14 diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade do novo nascimento. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo isso foi uma conquista do Senhor, não foi uma conquista nossa. É o Senhor quem opera este milagre. É o Senhor, ó Deus, quem promove um novo nascimento em nossas vidas, nos tirando da morte e nos dando verdadeiramente vida. Vida agora espiritual, vida essa que nos permite entrar nos céus, que nos permite entrar no reino de Deus. Obrigado, Pai. Eu te peço, Deus, ministra nossos corações em nome de Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Irmãos, há um tempo atrás, uma pessoa chegou até mim e veio se abrir comigo a respeito da situação da vida dela, de que ela passava por muitas perseguições do inimigo, por muitas incomodações, e ela já tinha procurado de todos os meios. Ela já tinha ido no padre, já tinha ido no pastor, já tinha sido imposto mãos, já tinha recebido unção. Tudo que diziam para ela que podia ser feito, ela fez. E ela chegou para mim querendo saber se eu tinha uma solução. E naquele momento, eu buscando em mim mesmo, nada saiu. Como eu não tinha nada a oferecer, a conversa terminou muito rápido. Mas uns 5 minutos depois, me veio como se fosse um download do céu. O reset da vida. O novo nascimento. É a saída para todo ser humano. Tem saída. Eu só não tinha a resposta. E aquilo veio para mim como se fosse algo do céu. Eu tenho certeza que não era de mim mesmo. Aquela era a solução para aquela pessoa. Mas não somente para aquela pessoa. Para todos nós, para todos os homens que querem entrar no reino de Deus, para todos que querem morar no céu. Claro que no nosso meio, a maioria das pessoas já terão sido nascidas de novo, ou talvez não. Outras até poderão estar em processo de crescimento. Mas visto que nessa oportunidade de hoje eu vou ter 2 oportunidades, então agora eu vou falar das dores do nascimento e depois eu falo do crescimento no segundo culto. Eu tive uma oportunidade dessa há 2 anos e meio atrás, então estou até apreensivo. Mas começando aqui a palavra que nos foi lida, Havia entre os fariseus um homem
chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Irmãos, chega diante de Jesus um homem, mas não é um homem comum, um homem qualquer, um homem simples. Era um fariseu. Não só um fariseu, era um escriba. Não só um escriba, era um principal dos judeus. Ele participava do Sinédrio, era um dos 70. E além disso, ele era um mestre, um professor, um profissional das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O Sinédrio era o maior tribunal civil e eclesiástico do povo de Israel. Era o tribunal que julgaria as causas concernentes a tudo que acontece no reino de Deus. Tanto é que pode ser esse um dos motivos que levou Nicodemos a estar com Jesus. Qual que é o problema e, ao mesmo tempo, as vantagens de um fariseu? Diferentemente das outras classes religiosas que haviam, os fariseus eram os únicos que acreditavam nas Sagradas Escrituras como um todo. Então, eles acreditavam na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E eles eram muito estudiosos da palavra. Então, eles sabiam das promessas de Deus, sabiam que o Messias haveria de vir, e eles sabiam de alguns sinais que seriam dados na questão do tempo. Como estudiosos, eles conseguiam discernir melhor o tempo que estavam vivendo. Mas, por outro lado, temos um problema. Um homem como um fariseu, ele entende que ele é a melhor pessoa que ele poderia ser. E, de fato, entre os religiosos, os fariseus eram os melhores, eram os mais zelosos, eram os que buscavam estudar mais, buscavam praticar boas obras, buscavam agir diante de Deus de uma forma muito precisa. Eles eram religiosos, mas muito cuidadosos. E alguém assim, muito religioso, que acha que faz tudo certinho, que está no caminho certo, se tem uma coisa que ele não entende é que precisa mudar. Então, Nicodemos, esse homem, ele chega diante de Jesus, possivelmente para descobrir alguma coisa, e nós sabemos que antes dele se encontrar com Jesus, uma comissão foi enviada para João. Os fariseus enviam uma comitiva para investigar o que está acontecendo com João. E João ali, ele já se declara que ele não é o Messias, mas que ele anunciava a chegada do Messias. Que ele era pequeno, mas que quem viria seria grande. Que ele batiza com água, mas o Senhor batizaria com o Espírito Santo. E os fariseus, eles tiveram essas informações de forma privilegiada, porque quem envia a comitiva é eles. Então eles estão por dentro de tudo que está acontecendo. Mas tem mais. Jesus vai a uma festa de casamento em Caná da Galileia. E ali opera um grande sinal. E isso certamente chegou também aos fariseus. Mas mais do que isso também, Jesus operou alguns sinais, alguns milagres em Jerusalém. E eles, mais do que nunca, também querem investigar Jesus. Então esse homem, Nicodemos, um fariseu, um homem muito estudado, muito conhecido, muito rico e muito famoso, ele chega diante de Jesus. E o verso 2 diz o seguinte: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora imagine, um homem tão estudado, um homem tão conceituado chegar para alguém que não tem estudo e que não é reconhecido diante da sociedade e chamá-lo de mestre. Nicodemos aqui está, de certo modo, reconhecendo que Jesus só poderia ter um contato com Deus, porque senão ele não poderia fazer o que está fazendo. Mas até este momento, Nicodemos não está reconhecendo Jesus como Messias. E ele também não está fazendo nenhuma pergunta para Jesus. Embora ele está fazendo elogios, mas na verdade, certamente o que ele mais tinha era o que perguntar.
Mas ele não faz pergunta. E Jesus também não espera ele fazer perguntas. Mas Jesus responde a ele o que ele precisa ouvir e o que ele precisa saber. Mas por que Jesus responde para ele sem que ele perguntasse? E se nós voltarmos aí 3 versos antes de onde eu comecei, que é o capítulo 2, versos 23 a 25, nós vamos entender por quê. Por que Jesus não espera Nicodemos fazer a pergunta para ele? Verso 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Na verdade, esse episódio de Nicodemos, ele abre vários episódios dos quais as pessoas não precisavam falar, perguntar para Jesus, e Jesus já dava a resposta que eles precisavam. Primeiro foi Nicodemos, mas depois foi a mulher samaritana, depois foi o oficial gentio, e depois foi um homem no tanque de Betesda. Pessoas que estiveram diante de Jesus, e Jesus falou que eles precisavam ouvir, mesmo eles não perguntando. E a resposta de Jesus para Nicodemos foi que, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, quanto deve ter sido doído para Nicodemos ouvir isso? Um homem que nasceu na melhor família, que está aprendendo as melhores coisas, que faz as melhores obras, que é bem financeiramente, que tem moral no lugar em que vive, receberam a informação desta de Jesus: você precisa nascer de novo. Você precisa voltar do zero. Isso é muito difícil para um religioso, para alguém que já entende que está caminhando, que já está fazendo o caminho certo, que já está percorrendo a vontade de Deus para a vida dele. Mas Nicodemos recebe essa sentença, essa necessidade, mesmo sem perguntar. E o interessante é que Nicodemos, ele é um velho rico. E ao contrário do jovem rico que Jesus pediu a ele, aquilo que o coração dele estava, que eram as riquezas, para Nicodemos, se Jesus pedisse as riquezas, talvez seria fácil. Nicodemos estava acostumado a buscar fazer o melhor para Deus, a fazer o melhor no reino de Deus. Talvez se Jesus chegasse para Nicodemos e pedisse: vende tudo que você tem e segue-me, talvez ele até aceitaria. Assim como foi pedido do jovem rico, mas ele não conseguiu fazer naquele momento, porque o seu coração estava ali. Mas a esse homem já velho, já cheio da sua doutrina, cheio do seu conhecimento, Jesus pede dele a religião. Pede que ele abra mão de tudo e volte do zero. Mas por que é tão difícil para um homem desse entender que precisa nascer de novo? Se você chegar para alguém que nasceu num péssimo país, que nasceu numa péssima família, que tem uma vida horrível, que tudo está dando errado, que não tem recursos nenhum, que leva uma vida muito sofrida, se você chegar para essa pessoa e falar: você precisa nascer de novo, essa pessoa vai gostar da ideia. Tem alguns que vão gostar da ideia por questão de estética, né? Mas, via de regra. Mas independente disso, fato é que não podemos nascer de novo dessa mesma maneira que já nascemos uma vez. Nascer carnalmente só podemos nascer uma vez. E quando Jesus fala para Nicodemos, para ele precisa nascer de novo, uma das interpretações que ele tem é: eu poderia voltar no ventre da minha mãe? E ele acredita, inclusive, que se ele tivesse que nascer de novo da mesma forma, ele deveria nascer no mesmo lugar, na mesma família, ser a mesma pessoa que ele é. Porque para um judeu, qual que é a maior preciosidade de herança genética? Ser filho de Abraão e Nicodemos,
filho de Abraão. Ele nasceu na genealogia certa. Ele aprendeu tudo que ele entende que é o melhor, que é o certo. Ele não entende que ele precisa nascer de novo em outra família. Se ele tivesse que nascer de novo, que fosse na mesma família. Mas claro que Jesus não está falando desse mesmo nascimento. Por quê? Ainda que nós nascêssemos 1000 vezes, nós 1000 vezes nasceríamos com os mesmos erros, com as mesmas falhas e com a mesma necessidade do novo nascimento. Porque o novo nascimento não é carnal. O novo nascimento é espiritual. Por isso que Jesus diz que, para ele no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. A nossa natureza carnal, nós infelizmente, querendo ou não, pegamos a herança de Adão e com ele veio o pecado, com ele veio a condenação. E esse corpo carnal, humano, pecador, infelizmente, ele não pode entrar no reino de Deus. É necessário que haja o novo nascimento, para que assim nós podemos entrar no reino de Deus. E no verso 8, Jesus diz para Nicodemos o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Mas se Nicodemos já estava, de certo modo, perturbado de ter que nascer de novo, um homem que é acostumado a fazer tudo com as suas próprias mãos, com o seu conhecimento, com as suas obras, agora se depara com a situação de que não está tão nas mãos dele assim. O verso 8, quando diz que o vento sopra onde quer e não sabemos de onde vem nem para onde vai, ele está falando do poder de Deus, da decisão de Deus, de como o Espírito age no novo nascimento. Um homem não pode determinar, é hoje que vai ser o meu novo nascimento. Não compete a nós dirigir o vento, mas nós sabemos que ele existe e que ele age. Nós não sabemos. Quando você sobe no morro, você sente aquele vento batendo em você. Você sente ele ali. Você sabe que ele está ali. Mas você não sabe onde ele começou e para onde ele está indo. Você não pode aprisioná-lo, você não pode retê-lo, você não pode condicioná-lo, nem muito menos mudar o curso dele. Agora imagine um homem que talvez esperava elogios de Jesus, talvez esperava um reconhecimento de que ele pertencia à melhor classe, que ele pertencia à melhor família, que ele pertencia à melhor genealogia, que ele tinha o melhor conhecimento, que eles faziam as melhores obras. Ele recebe algo de Jesus de que, infelizmente, ele não estava apto para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus, que ele não poderia entrar nos céus, que ele estava condenado. Mas agora a palavra vem e diz que não depende dele. Porque se nós nascemos carnalmente e agora precisamos nascer espiritualmente, quem pode gerar esse novo nascimento é somente o Espírito. Somente o Espírito pode gerar. Não cabe a eu fazer algo para que isso haja o nascimento. Se o Espírito Santo não agir, não teremos o nascimento. Mas claro que Jesus não vai deixar Nicodemos voltar para casa com essas dúvidas, sem saber o que fazer, sem saber qual caminho percorrer. E é por isso que, quando o discurso continua, Jesus vai lá no verso 13 e diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nicodemos, ele havia aprendido muitas coisas com os homens, muitas coisas na terra. Mas aqui estava diante dele alguém que sabe tudo o que foi combinado no céu. Como que Deus salvaria o homem?
como que o Espírito age, como que a salvação acontece. Essas dúvidas que nós temos, Jesus não tem essas dúvidas. Porque quando tudo foi planejado e organizado, lá estava ele. Mas também não adianta ele nos explicar tanto, porque a nossa mente, a nossa capacidade, não é possível, não consegue compreender totalmente. De forma que Jesus se limita a falar muita coisa para Nicodemos. Ele só fala para ele: você precisa nascer de novo. Se você não entende quando eu te falo das coisas terrenas, eu não posso te falar das celestiais. E no verso 14, vai dizer: e do modo por que Moisés, e aqui Jesus está dando o segredo para Nicodemos. Como que Nicodemos vai nascer de novo? Como que um homem como aquele poderá ter uma semente que vai gerar vida, que vai gerar salvação, que vai fazer com que ele nasça de novo e possa ver o reino de Deus? Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Nicodemos conhecia muito bem essa história. Um homem estudioso como Nicodemos sabia muito bem das histórias das serpentes no deserto. E elas são muito propícias para nos relembrar como que o evangelho acontece. Porque vocês devem saber muito bem o que aconteceu com as serpentes no deserto, lá em Números 21. O povo se rebelou contra Deus, pecou contra Deus. Deus então precisa executar juízo sobre aquele povo e envia serpentes mortíferas, das quais todos que eram mordidos morriam. Todos. Mas o próprio Deus levanta uma solução, uma saída, que ele pede para Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la em uma estaca, de modo que todos aqueles que olhassem para aquela serpente, eles receberiam vida, eles não morreriam. Mas o que me faz ligar esse texto da serpente com o evangelho é que precisa de um anúncio, precisa da notícia, precisa da semente. Imagine só se Moisés levanta a serpente no deserto, mas não fala para ninguém. Não é anunciado para ninguém que tem cura das mordidas da serpente, não adiantaria. As pessoas, elas precisam ser notificadas, elas precisam ser avisadas de que tem uma solução. E certamente naquele tempo no deserto isso aconteceu, que senão todo mundo teria morrido. Mas outro paralelo que se tem com o evangelho é que a serpente que estava estendida, que gerava cura, ela mesma não tinha mordido ninguém. Ela mesma não tinha culpa da morte de ninguém. Ela era apenas uma semelhança, ela era apenas em forma de serpente, porque ela não era verdadeiramente uma serpente. E no evangelho, da mesma maneira, Jesus ele foi levantado em forma de pecado, como se fosse um pecador, a semelhança de um pecador, para pagar pelos nossos pecados. Mas ele não pecou. E do mesmo modo que aquelas pessoas, elas precisavam receber a notícia de que deveriam olhar para a serpente para que viva, a humanidade hoje, ela precisa receber a notícia de que precisa olhar para Jesus. E quando Jesus deu essa palavra para Nicodemos, ele estava falando: Nicodemos, o Filho do Homem será levantado. Quem olhar para ele e crer, vai ter vida eterna. Quem crer vai nascer de novo, vai receber a nova vida, vai receber um novo nascimento, do qual poderá ver o reino de Deus, do qual poderá ver o reino dos céus, do qual poderá entrar na eternidade. Agora eu fico imaginando se não tivesse ou a notícia ou a falta de fé. Muitos poderiam estar do lado da serpente, sabendo que estariam sendo mortos, mas não acreditando que ao olhar para ela teriam vida. Eles morreriam. Assim como muitos
morreram até do lado de Jesus, mas se negaram a olhar para Cristo e crer que nele estava a salvação. Muitas pessoas têm se aproximado de Jesus, têm estado tão perto de Jesus, porque Jesus ele está muito perto, ele está muito acessível. Não é o nosso grau de pecado que nos afasta de Jesus. Isso é se você estiver pecando. Eu falo quando você é chamado. Jesus, quando chama o homem, ele não abre um requisito de análise para saber o grau da vida daquela pessoa. Muito pelo contrário, quanto mais a pessoa era um pecador, quanto mais ele vai amar, quanto mais ele vai ser perdoado. Os evangelhos demonstram muito bem isso em todas as narrativas. Jesus nunca chegou diante de um pecador dizendo não tem mais saída para você, não tem mais esperança. Muito pelo contrário, ele estava oferecendo salvação e oportunidade de recomeçar. Agora imagina, quantas pessoas têm estado tão perto de Jesus e morrendo e padecendo, a cura tão disponível, a cura tão ao lado das pessoas, e muitos têm se negado a olhar para Cristo. Por isso, um chamado que certamente ecoou na vida de Nicodemos, porque ele conhecia muito bem a palavra, é Isaías 45, 22. Certamente, ele lembrou dessas palavras, esse chamado para que pudessem olhar para o Cristo, pudessem olhar para o Messias. Olha o que está em Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa palavra que ecoava para Nicodemos é uma palavra que precisa continuar ecoando sobre a terra. Que os povos da terra olhem para Jesus e assim possam ter vida, possam entrar no reino de Deus. Infelizmente, nascer de novo não é fácil, tem que abrir mão de muita coisa. Nós que já somos adultos, principalmente, falo quando a pessoa ainda não nasceu de novo e já é adulta, para ela é muito difícil. Quando eu enfrentei o novo nascimento, foi algo muito estranho, porque parecia que toda a minha vida anterior tinha sido perdida. Parecia que eu tinha perdido o tempo da minha vida anterior, porque a gente começa do zero de novo. E eu sentia muito estranho tudo aquilo que eu fazia. Eu achei muito estranho minha religiosidade, de onde Deus me tirou. Uma das coisas que o novo nascimento vai gerar em nós de sinais. Uma das coisas que eu observo até pessoalmente, a maioria das pessoas que nasceram de novo, elas têm um alto desejo de pregar a palavra de Deus. E não estou falando de púlpito, estou falando de evangelizar. Toda vez que você vê uma pessoa ardentemente querendo evangelizar, você vai ver que ela nasceu de novo. E quando ela nasce de novo, aquele primeiro amor surge de forma tão fervorosa. E depois, infelizmente, irmãos, a gente dá uma fraquejada. Né? Mas é sobre isso que eu vou falar no segundo culto, sobre o crescimento. Porque nós nascemos de novo, nós somos apenas uma criança, nós precisamos começar do zero. Mas Deus não nos chamou para começar do zero e ficar como uma criança para a vida toda. Ele nos chamou para começar de novo, para crescermos, para atingirmos estatura, para atingirmos conhecimento, para que nós possamos nos envolver na obra de Deus, para que nós possamos nos aprimorar na semelhança de Cristo, para que a imagem de Cristo seja moldada em nós. E sobre essa palavra, sobre esse convite feito a Nicodemos, vocês podem se colocar de pé. O mesmo Jesus que esteve com Nicodemos, ele tem estado diante dos homens na face da terra, dando oportunidade de começarem a vida de novo.
Existem pessoas que são muito afligidas no mundo espiritual. Às vezes são pessoas que receberam heranças terríveis espirituais. Talvez são pessoas que vivem debaixo de um jugo muito grande espiritual, uma sobrecarga muito grande. E elas tentam agir por conta própria, agir pelas próprias mãos, executar boas obras, pensando que assim virá a solução para a vida. Pedem oração, fazem campanhas. Todas as coisas que nós podemos tentar e buscar, e algumas até são lícitas. Mas se não nascermos de novo, é em vão buscar todas as outras coisas. Se não nascermos de novo, é em vão querer crescermos no reino de Deus. Se não nascermos de novo, não adianta querer ser adulto. Nós precisamos voltar à estaca zero e recomeçar. E o Espírito Santo, sempre que ele gera o novo nascimento, ele deixa sinal. A pessoa sabe que está acontecendo algo. Por isso não adianta cantar uma confissão positiva. Não adianta cantar eu nasci de novo. Não adianta declarar eu nasci de novo. O nascimento precisa acontecer. Você precisa buscar Cristo, buscar a semente do Evangelho. Ninguém se aproxima de Cristo e continua sem transformação. Onde a palavra é semeada, onde o nome do Senhor é adorado, a semente começa a surgir, ela começa a brotar, a fé começa a ser gerada. E o Espírito Santo vem e promove o nascimento. Deus, eu te peço, Pai, por aquelas pessoas que, se porventura houver, que estão aqui me ouvindo nesse momento, que não tenha nascido de novo. Eu sei, Deus, que nascer de novo dói. O nosso orgulho às vezes não deixa. Às vezes é difícil nós admitirmos que sempre foi religiosidade, que sempre foi obrigação, que não queremos nada contigo, mas também queremos entrar no céu, então vamos ficar por aqui mesmo. Nicodemos é essa pessoa, queria melhorar, queria algo bom, queria estar perto de alguém que segundo ele era bem legal. E Nicodemos, ele aparece só mais 2 vezes nos evangelhos, uma vez no capítulo 7, defendendo Jesus, e uma no capítulo 19, adorando Jesus, levando especiarias, juntamente com José de Arimateia, no sepultamento de Jesus. Eu acredito que a semente brotou no coração daquele homem, e ele nasceu de novo. Eu acredito que isso aconteceu na vida dele, que senão ele não estaria levando especiarias para Jesus no sepultamento. Nem os discípulos de Jesus estavam lá, mas lá estava Nicodemos, um homem que entendeu que precisava nascer de novo. Ó Pai, eu te peço, gere nascimento, ó Deus, naqueles que ainda não nasceram de novo. Ó Pai, sabemos que o Teu Espírito sopra onde quer, ninguém pode controlá-lo, mas nós podemos clamar a Ti, nós podemos pedir ao Senhor. Sopra, Senhor, e promove o nascimento, promove vida nova. Deus, é o que eu te peço, e eu entrego a minha vida e a vida de todos que aqui estão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.